Gente, hoje é sexta-feira, dia 16 de março. Enquanto muitas pessoas estão, pensando em se divertir, nós estamos aqui trazendo mais uma palavra sobre o julgamento de Cristo. Como eu sou um estudante de direito, eu vou estar passando alguns aspectos do julgamento de Cristo, o que houve perante o tribunal romano e também o que houve no próprio julgamento, de Cristo, porque nós sabemos que o modelo da nossa Constituição, da nossa instrução penal, seja o Código Civil, seja o Código de Processo Penal, seja o Código Penal, seja o Código de Processo Civil, seja a Constituição, que é a nossa pirâmide de Kelsen, ela segue o modelo germânico. Porque os romanos eles tinham muitas leis. Eles tinham até um tribunal de apelação. Vamos ver. Em Mateus capítulo 27, Mateus 27, versículo 11, diz o seguinte: a epígrafe desse texto é Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao presidente e o presidente o interrogou. Na verdade, Pilatos era um governador, mas aqui, presidente de um conselho, presidente de um senado, mas ele era governador. Há outras passagens na Bíblia que falam que ele era governador. Então o presidente o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? E Jesus disse Jesus: tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. E disse-lhe então Pilatos: não ouve quantos testificam contra ti? E nenhuma palavra lhes respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Então, na verdade, Jesus era judeu. E ele foi julgado perante um tribunal judaico. Ele foi julgado perante um tribunal judaico, chamado de Sinédrio. Eram aqueles que postulavam, ou se colocavam como defensores dos oráculos de Deus. Mas não eram. Porque eles eram seitas que haviam entrado no poder por meios políticos espúrios no período interbíblico, ou seja, 400 anos. Deus não falou. Diz a Bíblia que Deus não falou. Diz a Bíblia que Deus não falou
nem por Urim, nem por Tumim, nem por profeta e nem por visão. É um período chamado período interbíblico. Então eles entram, tomam posse, vão tomando posse aos poucos, vão fazendo vão fazendo parte daquele jogo político grego e romano, e vão, porque também o alto império de César Augusto, de Nero e de Calígula, eles trouxeram uma influência política muito grande. Então havia liberdade para que os judeus vivessem suas leis, mas também havia uma vigilância de uma lei romana que ditava as ordens. Então, Jesus foi levado perante o Sinédrio, mas eles não queriam levar a fama de que eles tinham derrotado o sangue inocente. Então, o que eles fizeram? Levaram Jesus a um tribunal romano. E quem julgava era o governador, que seria Pôncio Pilatos. Porque naquela época, os juízes e advogados, na verdade, quem era um magistrado nem julgava no sentido de hoje. Na verdade, quem julgava era o imperador, os reis. Mas eles eram juízes, mas com uma função diferente. Em Israel era diferente. Havia realmente juízes como Moisés, como Samuel e outros mais. Mas Roma não. Como os juízes apenas seguiam um ritual, sem, contudo, julgarem conforme os reis e imperadores faziam, e os governadores. Então, no direito processual penal brasileiro, nós temos o direito ao silêncio. Lembra daquela frase? Tudo que você disser pode ser usado contra ti em juízo. Essa frase é uma frase americana. Mas naquela época, como nós seguimos o modelo, os americanos e o Brasil segue o modelo da pirâmide de Kelsen, ou seja, um modelo de instrução penal, na verdade o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal e Constituição, inclusive trazendo um conceito no caso da Constituição, de romper com essa estratificação quando fala dos direitos fundamentais. Então Jesus, ele teve direito ao silêncio. Direito a ficar calado. Outra característica do direito processual penal é direito ao contraditório. O que é o direito ao contraditório? Direito ao contraditório é o direito de falar. Direito de falar. Direito ao contraditório. Eu tenho direito também de falar. Eu também tenho direito de defender. Tenho direito de ficar calado,
mas tem o direito de falar quando quiser. É o contraditório. Eu vou ser contra aquilo que estão me acusando. Então, nesse aspecto, Jesus só usou a palavra uma vez. Quando Pilatos diz, tu dizes, você é o rei dos judeus? Jesus diz, tu o dizes. Tu o dizes. O que você está falando é verdade. Foi a única palavra de Cristo. E quando Pilatos também diz que teria poder sobre ele, disse, nenhum poder você teria sobre mim se do céu não fosse dado. Então Jesus falou, na verdade, 2 vezes. Usando esse princípio do contraditório. Mas ele não falou para se defender. Ele falou para reforçar a acusação. Porque os judeus haviam se macuminado justamente para pregar Jesus nessa palavra. Então, ao mesmo tempo que Jesus falava, ele descumpria um outro processo, que é o de ficar calado. Mas ele falava dando margem para que eles o condenassem mais ainda. Então, eles condenaram Jesus, porque Jesus permitiu que eles condenassem. Por quê? Sendo inocente, poderia ter saído pela tangente, mas não. Ele deu mais motivo para que o condenasse. Ele teria que passar por esse processo. Outro aspecto do direito do processo penal é a ampla defesa. A ampla defesa é o direito que qualquer cidadão tem de juntar todas as provas. O próprio prisioneiro tem direito, o próprio réu tem direito de juntar provas ao seu favor. Ele tem direito de se defender. Ele tem direito da ampla defesa. Isso vem do direito romano e vem do direito nosso. Sendo que Pilatos, ele deu liberdade para Jesus falar. E se tivesse alguém ali que tivesse coragem, poderia ter se colocado de pé e defendido Jesus. Mas não houve ninguém. Estava escrito. A presunção de inocência. O que é a presunção de inocência? É quando, mesmo esgotado todos os recursos acusatórios de que fulano é culpado, mas há uma presunção de inocência. Ele ainda tem o direito de provar que ele é inocente. Mesmo que o acusem, resta ainda a presunção de inocência. Mesmo que todos digam ele é o culpado, mas há uma presunção de inocência. A palavra final é que vai decidir se ele é culpado e se ele é inocente. Porque pode se inverter. No último caso, pode se inverter. Só que com Cristo,
Isso veio pela tangente, veio pela mulher de Pilatos, que disse. Não foi Jesus que disse, eu sou inocente. Foi a mulher de Pilatos que teve um sonho e disse, olha, não entre em questão contra este homem, porque ele é um homem justo. Você vai estar entrando em algo que vai complicar a sua vida, porque